O mundo tem vivido dias difíceis. A humanidade não sabe o que fazer. Mas existe uma solução. Escute Deus. Com a palavra, o pastor Nelson Rocha. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 19, o apóstolo Paulo disse o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Eu creio que todos somos atacados com uma ou outra fraqueza, com um ou outro vício. A Bíblia chama isso de guerra do espírito contra a carne. Mas será que existe alguma dica, algo que facilite a nossa luta e vitória contra as tentações? Será que existe algo que nos ajude a vencer as nossas provas dentro de nós mesmos e agradarmos a Deus? É o que eu pretendo apresentar para você hoje, através dessa simples e humilde palavra. E não se assuste com a primeira sugestão que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa que devemos fazer para vencer os vícios, vencer as fraquezas, vencer as tentações dessa vida é admitir verdadeiramente que nós possuímos fraquezas. Uma certa vez, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, Jesus Cristo disse: a carne é fraca. Alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne, porque fingem que elas não existem, fingem que elas não são fortes o suficientes para derrubá-los, até que um dia caem derrubados por elas. Jesus nos chamou a olharmos para esta realidade. Olhe para você mesmo e admita que a sua carne é fraca e que as tentações têm poder sim, os vícios têm poder sim, mas o poder de Jesus Cristo é muito maior do que os poderes, do que a força da tentação ou os poderes da carne. Em segundo lugar, eu gostaria de sugerir para você que porventura esteja passando por uma dificuldade e hoje Deus lhe colocou aí para conversarmos a respeito deste assunto, não faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para o pecado. Alguns dizem que se a carne é fraca, então não há como vencê-la. Esta é uma forma negativa e também uma forma incorreta de interpretar esta orientação de Jesus. Jesus mandou-nos constatar conscientemente a fraqueza da nossa carne, a fim de sermos mais cuidadosos diante dela. Com a carne não se brinca, com a carne não se negocia. Quando o apóstolo Paulo estava aconselhando o seu discípulo Timóteo, ele o orientou a enfrentar todos os problemas da vida cristã, mas ele disse: quanto às paixões da carne, quanto às paixões da sua mocidade, foge delas.
Nunca negocie com a sua carne, porque o coração do homem é enganoso e de repente você pode se ver derrotado por si mesmo. O terceiro conselho que eu gostaria de deixar para você é que a vitória contra a tentação, a vitória contra os vícios, a vitória contra as propostas da carne acontecem quando há uma parceria entre você e entre o nosso Deus. Aqueles que acham que poderão vencer as tentações apenas por um milagre estão errando tanto quanto aqueles que acham que vencerão as tentações apenas pelas suas próprias forças. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Observe bem, vigiai pressupõe uma atitude nossa, a nossa parte, o que nós devemos fazer. Orai pressupõe algo que confiamos ao poder de Deus, a parte que Deus irá fazer em nós. Isso é uma parceria que, se levada a sério, funciona perfeitamente contra as tentações. Foi a parceria que foi encontrada na vida de Jesus Cristo juntamente com o Pai. Nessa parceria, Jesus nos deu o exemplo que podemos ser mais do que vencedores nessa terra. Em quarto lugar, eu te aconselho, quer vencer os vícios e as tentações? Dê o primeiro passo. Se você der um passo em direção a Deus, Deus dará 10 passos em direção a você. Muitas pessoas estão muito machucadas por causa das guerras que vem travando com suas tentações, com os seus problemas interiores há muitos anos. Porém, Deus nos chama a sermos pessoas vitoriosas nessa terra. E ser vitorioso também significa que devemos levantar a nossa cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que interfira no nosso caminho rumo à libertação. Dê o primeiro passo. Vença a sua fraqueza de hoje. Vença a sua fraqueza de agora. Depois, vença a sua fraqueza de amanhã. Um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Mas dê o primeiro passo. Comece a vigiar. Comece a orar mais. Comece a tomar atitudes concretas diante da tentação que te aflige, como se você fosse um soldado diante de um inimigo que quer te machucar, que quer te destruir durante todo o tempo e deseja tirar a sua vida com Deus. E por último, eu gostaria de deixar uma palavra muito especial aqui para você. Se porventura você já experimentou todos esses conselhos que eu deixei aqui hoje, quem sabe essa palavra te pegue exatamente depois de se esforçar legitimamente. Você olha para mim e diz: pastor, eu tenho tentado tudo isso que o Senhor está falando, porém eu perdi mais uma batalha. Eu fracassei e caí novamente no erro, pequei novamente diante de Deus. A maioria das pessoas que tem recaídas diante das suas fraquezas, a maioria delas, talvez por descuido ou por outros motivos, por tantas circunstâncias,
Se acontecer de você cair diante de uma batalha, não hesite, não tenha receios de comparecer diante de Deus e buscar o perdão dele. Deus está vendo o seu empenho, ele sabe como tem se esforçado nessa guerra. Peça perdão, levante a cabeça, entre novamente na batalha, mas agora mais revigorado, agora mais experiente, para não cair mais nas mesmas artimanhas do inimigo. Quero te contar uma experiência minha. Eu me converti há cerca de 30 anos e me lembro muito bem, quando ainda garoto, eu lembro que durante boa parte da minha vida, talvez meses, talvez anos, eu fugia do vício, eu fugia das tentações, fugia até do próprio diabo. Mas hoje, para a glória de Deus, o vício foge de mim. Hoje, para a glória de Deus, o diabo foge de mim. E eu quero lhe dizer que isso acontecerá com você também, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Escute Deus, deixe todas as cadeias do mal caírem por terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, para a glória de Deus. Você acabou de ouvir o pastor Nelson Rocha, da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Participe dos nossos cultos, todos os domingos às 9h30 da manhã e às 18 horas. Quartas-feiras às 9 da manhã e às 8 horas da noite. E aos sábados às 20 horas. Igreja Unida, Rua Mangaratiba, 189, bairro São Geraldo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você será muito abençoado. Uma bênção espera por você.